Pessoal, boa tarde. Hoje eu estou aqui com uma convidada que nós vamos trazer aqui pelo canal, falar de um assunto, acho que pela primeira vez a gente vai trabalhar com esse material, né? Porque é um material que é muito curioso e que muitas das vezes a gente até não se dá conta de tanta importância que tem em cima desse material, que é justamente a confecção de vidro na era viking. E eu estou aqui com a Luísa Oliveira, que ela tem um negócio, que é a loja Pelleheim, que ela fabricou várias dessas questões de contas de vidro, peças de vidro, e a gente vai justamente com ela aqui ter esse debate justamente para aprender um pouco sobre o funcionamento de como era esse material na Era Viking, a importância dele, porque tem diversas descobertas muito curiosas relacionadas a isso. Então, eu vou passar aqui a palavra para a Luísa. Luísa, seja muito bem-vinda aqui ao canal The Viking World, é um prazer te receber. Muito obrigada. Olá a todos, para quem não me conhece ainda. Eu queria, assim, quando a gente começar, né, a nossa conversa, te perguntando como que iniciou a tua trajetória em querer adentrar nesse universo, né, da Era Viking e principalmente escolher o vidro, né, como esse ofício do Reenact. Como é que foi para ti essa trajetória? Foi bem acidental, para te falar a verdade. Então, tudo começou, eu estava no meio da faculdade. A minha faculdade foi longe da minha casa, longe da minha família, então eu ficava 7 horas de distância. Eu fiz boas amizades lá, e uma dessas amizades era bem nerd. E aí, na época, teve um evento de anime na cidade, era raro acontecer, e nós duas ficamos interessadas, a gente foi conhecer. E lá tinha um pessoal fazendo exposição. Então era o grupo Alésia Gai, de Araçatuba, junto com o grupo Gangers de Maringá, junto com a Elfa Minta, que hoje não existe mais, mas que era um grupo de gastronomia voltada para a era medieval. Era muito bacana. E aí você vê aquele pessoal todo de roupa diferente, espada, escudo e armadura, aquele caos, você fala, nossa, que delícia, né? Deve ser muito legal participar. E aí eu descobri que o pessoal, a maioria era dali mesmo, da cidade que eu tava, que era Araçatuba, e que eles tinham um grupo, que eles treinavam sempre, e eles me convidaram para participar. Então começou por aí. Era mais uma forma diferente de fazer exercício físico, na verdade. E esse grupo era mais voltado para luta, para apresentações de luta, e conforme a gente foi evoluindo, cada um foi interessando um pouquinho mais para a parte mais histórica. E eu, na época, conheci o Shoichi lá, que é meu esposo, ele que está com o velho musgo, e ele tinha acabado de mudar para essa tuba, e estava com a oficina dele e tudo mais, e a gente começou a ter mais contato. Na época, é só amizade mesmo. A gente passava muito tempo na oficina, ele me ensinou a mexer com muito material diferente. E a gente começou a namorar, coisa de um ano depois. Aí começamos a ter contato com o vidro, mais por curiosidade mesmo. Então a gente começou a pesquisar muito vestimentas e como que funcionava a troca, as moedas de troca que era ou vidro ou prata, metal precioso, né? E a gente cansou de ir em lojas e só ter aqueles videozinhos sem graça, né? Então você vai, você tem aquelas bolinhas de vidro sem graça, sem aquele toque que tem a coisa viking mesmo, o medieval, o comecinho da era medieval. E a gente ficava bem decepcionado. E aí a gente começou a procurar em São Paulo, inclusive, mesmo assim as peças que achavam eram parecidas, mas bem mais ou menos. E a única opção que tinha na época, pelo menos aqui no Brasil, era comprar aquela tinta para vidro. Então você pintava ela da forma que era que você via nas referências, só que com o tempo ela ia riscando, ia manchando. Então, assim, não tinha aquela magia, né, que tem o vidro em si. Aí a gente começou a pesquisar, ele, na verdade, começou tudo, né? A pesquisar, a ver como é que funcionava, como é que dava para fazer. E ele desistiu logo porque era muito trabalhoso. Então a gente começou mexendo com queima a gás. Então ele fez uma gambiarra gigantesca para conseguir fazer uma tocha, porque no Brasil não vende as coisas que lá fora você acha isso facinho. Chama lamp work. Aqui no Brasil é muito difícil. Aí ele começou a ver como é que funcionava e ele fazia. Então, assim, muito do que eu
do que eu consegui chegar, do que eu consegui fazer, foi graças à criatividade dele. Então, ele conseguiu fazer a tocha e a gente usava gás de LP mesmo, gás de cozinha, e funcionou, com muita paciência, porque não é todo vidro que derrete, alguns vidros são mais difíceis de derreter, o gás não conseguia chegar. Então, foram alguns meses gastando vidro mesmo e até conseguir aprender os truques. Aí, conforme a gente ia vendo coisa diferente, eu ia tentando. Aí, consegui contato com o pessoal de fora. Então, consegui muita informação com o pessoal de fora. Me ajudaram bastante. A última pessoa com quem eu tive mais contato foi o Thomas Rison, que é do RIB Viking Center. Ele faz a parte de vidro lá. E aí ele até tinha escrito um livro na época. Consegui comprar o livro dele, chegou, graças a Deus. E aí eu comecei a aprender um pouquinho mais. E a gente parou nessa fase de começar a levar tudo isso para como era o medieval, que é a parte mais legal, né? Então, você fazer em casa com gás ainda é mais fácil do que você tentar reproduzir tudo isso do jeito que era feito antigamente. Então, montar tudo no barro e conseguir fazer uma bolinha de vidro tão perfeita que não tem nada de mancha de pó da queima. Então, assim, é muito difícil, mas é muito gostoso. Quando você consegue, você fala, nossa, que legal. É muito bacana. Nossa, assim, fantástico mesmo saber disso, porque realmente é, é um material muito curioso e como fazer para ficar aquela cor, né, e não queimar, e não... Tem gente que faz experimentação, não sai a primeira, não sai quebra, às vezes, então acontece diversos imprevistos, né, quando a gente está lidando com esse material. E o que é curioso é que como é que a gente pode entender, né, ele nesse contexto da Era Viking, né? Se hoje a gente tem que procurar como recriar, né, como fazer, como que o vidro era esse material, né, para aquela época? Quais são as informações assim que tu tens desse período assim para a gente compreender como era, né, a fabricação de vidro na Era Viking? As cores do vidro, ela vem do tipo de material que é tudo por queima, né? Na verdade, você pega geralmente muita areia, às vezes concha, às vezes alguns outros materiais, tem alguns tipos de carvão que dá para queimar também para obter certo tipo de cor. Só que a cor depende do resultado da queima. Então, eu não sei te explicar certinho exatamente como que é o processo, mas de tudo que eu estudei é isso que eles vão falando. Então, é muita areia para pouquinho vidro que vai saindo. Só que os vikings mesmo, eles não produziam 100% do que eles usavam. Então, um pouco eles importavam também. Então, tem os grandes centros, Ribe e Birka, que é onde tinha a maior parte dessa troca, principalmente com o Mediterrâneo. Bem interessante. Então, a gente pode dizer que o vidro, ele, de certa forma, além de participação de cotidiano, ele tinha também esse certo valor de troca, como se fosse, você estava até citando, né, que ele podia ser uma Acredita-se moeda. que sim. Inclusive, os túmulos que eram considerados de pessoas mais afortunadas eram os que mais tinham essas contas de vidro. Então, geralmente, as mulheres penduravam naquele bling, né? Então, tinha várias coisas ali, não só contas de vidro, mas também metal, prata, que geralmente eles davam um formato bonitinho, mas que a maioria deles era usado como troca. Às vezes, eles até iam cortando os pedacinhos, né? Ah, muito interessante isso. E uma coisa que é bem curiosa, tem até aqui eu tenho um exemplo aqui, né, e tem um aqui que eu peguei também, foi até a Vicky que montou, né, como é que a gente consegue, por exemplo, se a gente quiser misturar as cores, chegar em cores, né, em tons na Era Viking, como é que eles faziam, por exemplo, para chegar uma certa tonalidade, digamos que eu quero o vidro fique verde, fique azul, isso você já comprava uma certa peça daquele modelo ou você Já tinha que, de certa comprava. forma, escolher? A cor dele vem justamente do processo de queima. Então, dependendo do material que eles misturavam na hora de queimar para remover o vidro da areia, digamos assim, o tipo de areia, o tipo de material que tinha misturado ali é o que ia dar cor. Então, não tem como você já escolher, depois que você está com o vidro na mão, ele é daquela cor e ponto. Aí, se você quiser misturar outras coisas, tem que procurar outros vidros. Mas o que Ah, mais tinha era azul, azul cobalto. e é bem interessante porque aí, conforme for, você vai fazendo e vai adicionando esses pequenos detalhes, porque, por exemplo, às vezes tem gente que põe bolinhas ou põe
como se fossem umas listras no vidro. Exatamente. Não sei se você já viu aquelas balinhas principalmente japonês, que faz, que é umas balinhas durinhas de açúcar que tem uns desenhos Ah, sim, minúsculo. É o sim. mesmo processo, só que você mexendo com Ah, vidro. Então, às vezes, tem algumas peças. É que eu tô sem nenhuma aqui, porque, né, faz 4 anos que a gente deu uma parada, mas eu vou te mandar algumas depois. obrigada. Tem algumas contas de vidro que tem até mosaicos. Então, são vários quadradinhos ou várias bolinhas, uma dentro da outra. É muito legal o processo de fazer. Então, primeiro o pessoal fazia um bastãozinho com aquele rolete. Então, se você for cortando ele, ele tem aquele padrão. Depois você vai emendando isso na peça que você está fazendo. É muito difícil. É muito difícil fazer com o maquinário que a gente tem hoje. Eu imagino como é que eles faziam lá, né? Então, assim, é muito surreal. É bem interessante. E como é que faz, por exemplo, porque eu vi que fica, parece uma espécie de um vulcãozinho, né? Que, tipo, fica assim, e Isso. você vai meio que tem um negócio, aí vai o fogo, né? Vai. Uhum. Como se fosse dois palitos. Eu sei que eu não sei os nomes, porque eu não sou da área, mas aí você vai colocando e vai moldando. Como é que funciona o método mais rústico, né? De fazer? Geralmente era um tipo de argila, que a gente ainda está testando as proporções, mas provavelmente é o mesmo tipo usado para fundição. Então, o que o pessoal usa para fundir metal, por exemplo, é o mesmo estilo. O problema do vidro é que ele tem que ter uma entrada de ar constante. Porque se começa a virar carvão e soltar aqueles pozinhos, e você sopra e vem um ar com aquele pozinho, ele impregna que não sai. Aí fica aquela bolinha de vidro toda manchadinha. Então, ele tem que ser bem preciso, desde o momento que a gente separa qual parte de carvão que vai. Quanto maior, menos pozinho, pelo menos no começo. E a entrada de ar tem que ser constante. Então, a gente já fez com fole, aí fica uma pessoa trabalhando com vidro, outra pessoa sentada do outro lado soprando fole. Só que lá fora, em Ribe, por exemplo, o Thomas, o estilo que ele usa é um que ele foi testando até achar um que ele não precisasse de fole. Então, a própria queima já vai puxando o oxigênio e já vai gerando calor sozinho, sem precisar ninguém soprar. Aí é melhor ainda, que você chega na temperatura que você precisa para o vidro, sem aquelas partículas de carvão mesmo, para não grudar nada, sem fuligem, né? É muito legal. Muito interessante mesmo. E uma coisa que é bem curiosa, né, quando a gente fala da questão do próprio vidro como joia, como alguns elementos, é essa percepção que tinha, né, na era Viking, principalmente do vidro, de alguns artigos que eu cheguei a ler sobre a questão do vidro ser um elemento até sagrado para os nórdicos, assim, em termos religiosos. Parece que ele tinha também esse caráter. E até pouco tempo, parece que os nórdicos já tinham até noção da janela de vidro. Eu não sei se você Eu vi chegou a isso ver. também. Então, Muito bacana. assim, tipo, como é que era um pouco também dessa noção? Eles já tinham, por exemplo, a gente sabe que talvez não seja igual a nossa janela, mas o que seria talvez essa questão do vidro, né, nesse sentido também, para dessa importância toda, talvez que eles dessem na questão do vidro? Então, é tudo muito novo, então tem muita especulação, mas não dá para saber exatamente como que era usado, que tipo de janela que era, que tamanho de janela. Mas eu achei muito bacana que acharam vestígios, né? Então a gente pode explorar um pouquinho. Então é bem interessante mesmo. Quando eu vi, eu disse, nossa, eles já tinham tanto conhecimento com relação a isso que é muito interessante. E quando a gente fala da questão, voltando até na questão da joalheria, a gente pode ver, tipo assim, que a conta de vidro, ela era uma coisa assim muito requisitada pelas mulheres da elite, até mais do que os broches, ou era uma coisa assim que era comum, por exemplo, só tinha mesmo, acompanhava o perfil de cada mulher de querer usar determinadas cores, ou tinha significados para você usar um colar laranja, talvez fosse uma família que tivesse mais dinheiro, tinha algum significado também nessa questão de cor, ou alguma coisa assim? Eu não cheguei a achar nada sobre
se uma cor valia mais que a outra, mas provavelmente sim, pela dificuldade de conseguir algumas cores em relação às outras. Mas em questão de combinar, igual a gente pensa em acessório hoje, eu acho. Bom, não sei, eu nunca vi nada sobre. Eu, na minha concepção do que eu estudei, eu acho que não acontecia muito. Eu acho que era mais, quanto mais você tiver melhor, mais por ser uma moeda de troca mesmo. E você exibia aquilo, né? Então, você tá com todos esses acessórios, provavelmente era um símbolo de poder. Bastante interessante, se a gente for pensar, né? Porque a conta de vidro, ela tem, assim, vários achados, né? Você forma colares que interligam com broches, ela, assim, seja muito, muito presente pelo que a gente pode ver desses elementos. E, assim, para trazer, né, o vidro, digamos, se a pessoa quisesse importar o vidro ou, de certa forma, conseguir esse material, era um material de muito difícil acesso ou você conseguia, por produção mesmo também, somente a produção do local, ou tinha que, de certa forma, importar muitos materiais para poder fazer? Você fala, eu no ateliê? Não, no caso, do período, No assim, período? é. Difícil saber. Não achei nada sobre também. Como ele só tem achados dos Uhum. lugares, é muito complicado ter noção de como que era, né? Mas os lugares que mais tem são centros de troca, mas provavelmente por causa disso, porque era uma moeda de troca, então você acaba encontrando mais. E também os lugares que teve alguém fazendo naquele local, né? Então aí tem muitos, muitos fragmentos, que é a parte mais legal. Então provavelmente os que quebravam já não deve ter muito valor, pelo menos não parecia ter tanto valor, porque esses locais de queima, onde tinha o artesão fazendo mesmo, tinha muita peça quebrada. Então, provável que se tivesse algum valor, já não teria tanta peça quebrada assim, né? É isso que é muito bacana. Bem interessante. É, uma coisa também que hoje a gente até observa, que a gente estava falando da questão das elites, né, terem essa questão do contato com o vidro, as contas de vidro, elas eram somente, assim, usadas em forma de colar, ou a gente pode encontrar elas como pulseira, como alguma outra coisa? Tem, assim, alguma coisa que diz sobre isso? Ou ela A somente era maior aquele formato? parte, então, a maior parte dos túmulos já está tudo destruído. Então, se tivesse alguma coisa segurando elas, é difícil saber. Geralmente estava espalhado na região do tórax, por isso o pessoal acha que realmente era pendurado. Algumas foram encontradas penduradinho mesmo. Pulseira, eu nunca vi nada sobre. E tem especulações e algumas pessoas que usam na barba. Isso eu já vi. Só que não tem nada garantido de que realmente era assim. Nossa, na barba. Agora, Às vezes agora usa eu como fiquei enfeite. intrigada, porque a gente fala tanto dos beads, né, mas a gente fala às vezes dos beads metálicos. E aí tem essa noção de que vidro colocado na nossa, muito curioso agora. É. O pessoal que faz reenactment lá fora, geralmente na Dinamarca, na Suécia, alguns usam assim. Mas acho que é mais uma questão de conjectura do que realmente teve algum achado específico assim, né? Muito interessante isso. Não tinha ideia de que usavam na barba para decoração. Eu só via a mesma questão do bead metálico. Um E lugar é que eles muito interessante. usavam bastante também, Uhum. bainhas. Então, na bainha de facas, às vezes era encontrado perto ou penduradinho junto no couro. Legal Ah, também. legal. Como se fosse algo decorativo, né, da É, bainha. aham. Muito interessante. Outra informação também aqui, nova também relacionada a isso. E eu sei que você chegou a refazer a réplica daquela pecinha que foi um rei, uma pecinha de rei, né, provavelmente de um Neftali. E, assim, o que tu conseguiste, tipo, ter de informação relacionada nessa peça, assim? Foi muito curioso mesmo, peças do que seria o xadrez, né, escandinavo, sendo encontradas com esse material, né? Assim, e é muito interessante o detalhe que o rei tem, parece que realmente como se fosse a coroa, as É, bolinhas. muito Como é que legal. A foi o gente processo supõe que é o dessa rei, peça? né?
supõe-se que é o rei, verdade. Pode ser a Supõe-se que é o rainha. rei. Foi achada uma única pecinha desse modelinho. Eu lembro que na época eu estava até trabalhando ainda na Perlenheim, quando saiu a notícia. Então foi febre, todo mundo que trabalhava com vidro começou a fazer. Ela era uma pecinha única, achada com uma pessoa, não se sabe se era o rei, se não era, e foi achado na Inglaterra. Uhum. E não tem mais nenhuma informação sobre, ninguém sabe nada, né? Então, eu acredito que era, provavelmente tinha algum valor emocional, a pessoa que carregava junto, mas foi achada só essa. Aí tem outros registros de outras peças, uma inclusive que é um bonequinho, você chegou a ver, que é muito Uhum. bonitinho também, e outras pecinhas com formato circular, ou desenhadinho, bolinhas, risquinhos, mas igual aquela daquele achado da Inglaterra, só aquele, que é muito diferentão, né? É Todo mundo tomou verdade. como se fosse o rei, mas eu vi algumas pessoas também interpretando como se fossem todas as peças assim, que ficou bem bonito também. No Ah, final, o tá. conjunto do jogo todo. Eu falei rainha, mas eu acho que isso seria mais se fosse um xadrez, porque a gente tem aquele outro xadrez, né, que foi encontrado, que é todo em marfim, que é o. Aham, Aí eu pensei assim, será que poderia ser também um xadrez mais já voltado comum, com características escandinavas? Mas provavelmente acho que é uma peça mesmo de mais voltada para o Neftafli mesmo. Então, é. provavelmente pode ser que seja ou o soldado ou o próprio rei, né? Que a gente não tem assim. É, às vezes era só um enfeitinho, mas parecia muito uma coroa, parecia, né? Era É muito verdade, bonitinho. parece muito. Realmente, se acharem as outras, a peça fica muito distinta. Eu vi Aham, pessoas recriarem ele como rei e umas bolinhas, como se fosse uma peteca. Aí a peteca em volta dele eram como se fossem as pecinhas mesmo dos soldados. bonitinho também. E aí você estava falando que tem também uma peça que fizeram um bonequinho, foi de vidro? Uhum. Tem um achado que é um bonequinho. Ele tá achado quebradinho, mas é como se ele Uhum. fosse o reizinho também. Só que esse já foi achado com outras peças. Então, esse Ah, sim era um reizinho. Ele era único no meio das peças. Muito ah, bonitinho. E aí que legal. ele tinha os dois olhinhos, um narizinho e um anelzinho, assim, que realmente parecia coroinha. Então, isso é muito legal. Eu fiz a recriação dele também, depois se quiser dar uma olhada na página, tem foto dele lá. Ah, tá. Quando a gente Vou. retomar, eu vou te mandar um exemplar de cada. Ah, legal. Obrigada. Aí eu vou mostrar aqui no canal para poder exemplificar melhor aqui quando chegar. É muito interessante. Eu estava também vendo uma vez que os escandinavos, né, eles parece que reciclavam materiais até de outros períodos. Tem um período até, parece que da Roma Antiga, eles chegaram a ter material reciclável para poder fabricar essas peças de vidro. Assim, eu achei muito curioso eles usarem assim, de outros lugares para poder também Esse eu não vi botar uma ainda. Você fala de mistura. derreter copo, esse tipo de coisa, fragmento. Tipo fragmento, é. Aham, isso é É muito muito legal. interessante. E tem as cores, né, do que vinha, assim. Acho que provavelmente desses mosaicozinhos bizantinos, né, para botar os bloquinhos coloridos. Aí eu estava lendo isso e fiquei, nossa, que curioso isso, de reciclar material para poder fazer, né, esse tipo de, de peça, né? Bem curioso. É muito legal. É muito comum que se encontre essas contas de vidro, elas estão mais espalhadas assim, como é que eu posso dizer, em locais específicos, ou geralmente você encontra mais a questão mesmo de túmulo, ou você encontra as peças espalhadas, por exemplo, em algum um local, que assim, que era muito mais comum de você achar, né? Que é mais fácil, no caso. Encontra nos grandes centros. Acha em específico em túmulos, mas se você for pegar um local que foi uma aldeia, alguma coisa assim, acha também. Ou esses locais que foram centro de troca mesmo, acha bastante. Muito fragmentinho, principalmente. É pouca peça inteira, né? As peças inteiras estão mais no túmulo. E mesmo nos túmulos, elas, por causa do tempo também, a degradação, provavelmente diferente da temperatura, elas acabam rachando. Hum, bem interessante. É, eu não sei se você já viu, tem uma peça, eu não sei se é representação, provavelmente de contas ou de broche,
É uma peça que é uma. Dizem que é uma valquíria, uma mulher, na qual ela tá com. Ela tem várias bolinhas assim. Não sei se você já chegou a ver ela. Ela tem umas bolinhas pelo lado, e aí tem uma bolona aqui do lado dela. Aí é toda assim reta a peça. Não sei se seriam representações antigas de contas. Deixa eu ver se eu encontro aqui Talvez. no meu colar aqui, para a gente só analisar essa peça aqui. Eu acho ela bem curiosa. Deixa eu pegar aqui. Tem uma caixa aqui cheia de já. É muito curioso essa representação, né? Porque. Deixa eu pegar aqui a caixa. Eu só encontro ela aqui. Essa aqui, ó. Já achei. Consegue dar uma olhada? Uhum. É bem famosa, né? É, bem famosa. Seria, no caso, aqui são contas mesmo, porque dizem que isso aqui é o broche, né? Isso aqui seriam É, as contas. parece muito. Parece muito e muito bem representado, né? O broche tá uma gracinha também. É, e sempre que eu olho para ela, muito diz que essa é a representação de contas, né? Nessa Valquíria, ou que seria a representação de uma mulher. Ah, mas é bem curioso porque mostra, tipo, quanto eles tinham, né? Essa valorização da conta sendo representada como o uso, né? Da roupa feminina, principalmente da elite, né? E te E falar que eu já assim, passei por essa peça várias vezes e nunca tinha reparado nisso. é, Mas agora, se for ver, realmente é o broche com as continhas ali muito na cara, né? é muito curioso, por isso que eu queria mostrar assim, para tipo, para tu que trabalhas com isso, será que é realmente a análise que está sendo feita certa, ou na verdade pode ser outra coisa, mas é muito curioso porque dizem que provavelmente são contas que tem nesse colar. E assim, o uso delas, a gente pode ser que ele é muito mais feminino ou masculino, ou na verdade não tinha muito isso de a conta ela é muito mais para um lado que para o outro. Como é que era mais ou menos assim essa divisão, né, Muito do mais feminino. muito Em mais túmulos feminino? masculinos também foram achados, só que em feminino tem muitas. Tem túmulo que tem 100 contas. Então, assim, era muita Nossa. coisa. E não só contas, mas também aqueles Mjolnirzinho, de metal mesmo que seja, Uhum. eles também têm mais achado em túmulo feminino. Quando a gente vai recriar, geralmente são mais os homens que usam, né? Só que nos É achados são verdade. mais femininos. Quando eu descobri isso, eu achei bem curioso também. Então dá para ver que a maior parte de quem carregava essas coisas eram todas mulheres, inclusive chaves, tudo mais, né? Nossa, muito interessante. Teve também casos até de crianças, né, de menina. Teve uma menina que foi encontrada, se não me engano, com 45, se não me engano, peças de conta de vidro, que ela teria sido, né, família, óbvio, rica, e é bem interessante o achado, né, porque ela foi encontrada, todas essas pecinhas, né, foi com ela, e era uma dezena de contas assim, que tinha, e era muito interessante a quantidade, né, que foi encontrada. Então, esse uso já das contas desde muito cedo, né, porque a gente já associa logo com a figura da mulher jovem, já adulta, mas o uso também, né, da joalheria já desde muito cedo. Muito Então, bacana, né? isso é muito interessante. E, assim, uma pergunta que eu tenho muita curiosidade relacionada às contas, por exemplo, geralmente, como que você amarrava elas para elas ficarem juntas, né? Hoje em dia a gente tem, assim, alguns fios que a gente utiliza, né? Por exemplo, para amarrar e tudo mais. E como é que, por exemplo, na época, você criava um colar, você prendia com metal, com alguma coisa? Para fazer o cordão, você fala? Para fazer o cordão. Ou era fio Ó, mesmo? Não. não consigo te dar 100% de certeza, mas eu acredito que couro, pedaço de couro, ou pedaço de linha mesmo, do linho, ou coisas que eles usavam para costurar, às vezes só passava uma linha. Porque a maioria já foi achado com degradação, né?
Então, muito difícil ser Uhum. metal. Eu nunca vi nenhum túmulo que tivesse resquício de que pudesse ter sido algum metal. Eu iria mais por esse lado, de ou tecido ou couro. Nossa, muito interessante mesmo de analisar isso, porque hoje a gente tem uma noção, tipo, de amarrar de forma diferente, né? Até mais prática, mais de prender, né? De usar. Aí, por exemplo, nas pontas, você colocava assim com o broche, amarrava no broche, né? E colocava, né, na peça, que às vezes tinha umas que eram presas, ou tinha algum Ó, suporte. eu já vi achado de um que é em Birka. Tem um que é um resinho, acho que até tem um dele aqui, deixa eu dar uma olhada. Cadê? Que acho que tá indicado. Não, acho que eu não tenho mais. Mas eu tenho fotos dele. Tem uns que era meio que uma composição que eles usavam no bead. No bead não, no broche. Então aí vem o broche. Aí essa era tipo uma garrinha que ele separava os fios. Quando tinha vários fios num único broche, tinha uma pecinha dessa. Aqui, ó. Vamos ver se eu vou conseguir. Não sei se vai dar pra ver. Ah, tá. Consigo. Nossa, que É. lindo o broche. Aí ele ia no broche. Depois aqui vinha preso um broche que segurava esses vários cordõezinhos. E já Nossa, que teve legal. um achado que eram várias argolas de prata. Esse eu recriei ele também. Só que eu fiz ele em inox. Aí eu tenho vontade de retomar e fazer ele no na prata, que eu tenho pouca experiência com prata. Deixa eu Ah, ver se eu legal. vou Você achar faz aqui. também parte de joalheria com metais, no caso. Muito pouco. Mas sempre comprar o fio pronto e só modelar o fio, sabe? Uhum. Igual o pessoal faz com fundição e tudo mais, eu não tenho tanta expertise. Eu cheguei a ver até achados que a conta Tipo assim, ó. é Aí são várias parecido. argolas e aí ela Isso. vai presa no broche. Aí esse não tinha linha, esse foi achado assim mesmo. Nossa, Lindo muito também. interessante. Eu já ia até comentar que tem achados, né, das contas que o metal ele já adentra junto com a conta, tipo assim, É, o metal adorna a conta. Eles tinham um conhecimento que é de fazer inveja em qualquer joalheria hoje, Pandora, Viva. Eu era digo isso, muito diferente, né? eu adoro brincar com isso, porque é muito bem feito. É uma tecnologia que é muito assim fora de série. Eu sou louca pelas contas de vidro por isso, assim, porque é muito bacana. Essa aqui que o Marcelo fez, né? O Thorson, nossa, também adorei quando ele fez as cores, né? Ele estava começando assim a aprender a fazer, aí eu fiquei, nossa, mas eu trabalhei, aí ele foi mostrando para mim como faz também o processo. Aí eu fiquei, gente, mas é muito assim, é uma tecnologia que hoje a gente nem sonha como é que faz, né? Por exemplo, a gente está aqui só falando das contas, assim, como o funcionamento, né? E é muito material interessante que envolve, porque elas não têm só aquela comum, que até o que eu ia te perguntar é, por exemplo, o vidro, ele não tem só o formato bolinha, né? Ou só o Não. formato cilindro. Ele foi usado para fazer também miones, ele foi usado para fazer vários outros elementos. Aí eu queria até que tu comentasse assim um pouco, né, sobre isso, desse lado curioso também, dos outros formatos, que as contas também, o vidro, né, começou também a ser introduzido. Você fala quadradinhos e tudo mais, né? Isso, Porque tem losango, tem. Acho que esse aqui. Ah, não tá aqui.
Tem vários, né? Tem os losango, tem as bolinhas com. Tem até bolinhas com mais de um furo. Então são contas compridinhas, assim, com vários furinhos. Tem umas que Nossa. são essa aqui, que é uma conta de vidro só que parece duas, ó. Então, Ah, às vezes eles pegavam uma sequência dessa e fazia 4 dessas aqui, uma do lado da outra. Então são muito vários. legal. E tudo isso com ferramenta simples, isso que é mais bacana. Então eu tenho algumas aqui que eu até pedi pro Vinícius, Ah, e ele que Vini, fez para mim, legal. faquinhas. Essa aqui é a mais legal de todos, porque ela é feita para isso, então ela é feita para desse formato redondinho. Então todos esses aqui eu tirei de referência do livro do Tom, dos achados de Ribe. Legal. Queria saber como realmente, como é que fica É tão bem assim. redondinho assim. Ah, é muito treino, muito treino. Mas essa canaletinha aqui ajuda muito. Foi uma roubada isso aqui. Ah, nossa, eu tô assim impressionado, porque realmente é um trabalho que tem que ter muita perseverança, né, para aprender, né? Porque tem uma hora que deve dizer assim, ai, desiste de aprender isso aqui. Nossa. E é dois aprendizados, né? Você vai fazer em casa uma coisa, você vai fazer Reenactment é outra. Eu ainda parei na metade do meu aprendizado no Renact. A gente fez um forninho, montou para fazer para o público mesmo na Old North em 2019. Aí veio a pandemia, veio aquele caos e eu não consegui continuar. A gente fez só em casa. Na época a gente fez vídeo no Twitch, uma zona, né? Pandemia foi um caos. Que aí deu para explorar um pouquinho mais, mas mesmo assim, para fazer ela lisinha, perfeitinha, sem fuligem, é difícil. É muito treino. Ah, muito curioso isso. Então, assim, algumas das ferramentas tu até mostraste, né, aí, que deixa redondinho. Existem outras também, além dessas ferramentas que tu São apresentou, mais ou essas. são mais Essa é uma essas? faquinha, uma é formãozinho. Ah, tem essa aqui também que ela é bem legal, é bem diferente, ó. Então ela tem essa canaleta e depois ela tem uma ponta. Então essa aqui ela podia ser usada para duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes fazia o vidro nessa pontinha mesmo aqui, enrolava ele nessa pontinha, às vezes modelava ele aqui e usava uma varetinha, alguma outra coisa mais simples para fazer o vidro. É bem bacana. Essa é mais diferente. Você não vê nada parecido para, não, pelo menos que eu não tenha visto nada parecido para outras funções. Nossa, muito curioso. Para quem busca se especializar nessa área, quanto tempo mais ou menos de treino, se alguém for tentar assim, se formar na área de vidraçaria assim, completa? Ou é um negócio para a vida inteira que tem que aprender? Depende do que você quer fazer. A gente começou no finalzinho de 2018. Para você ter ideia, eu estava levando para evento só em julho de 2019. Então, esse tempo todo a gente estava fazendo, errando, aprendendo como é que dá a cura para o vidro, né? Porque o vidro tem esse problema de você esquentar, moldar ele, e esse processo de esfriar, ele é muito crítico. Então, se ele esfria de forma errada, muito rápido, ele estoura, ele chega a explodir mesmo. Então, a Eita, gente, quando começou, não sabia de nada disso, a gente foi testando do zero. Ixi, explodiu muita coisa. E às vezes ficava uma gracinha, custava fazer redondinho, explodia. Aí começamos a apelar, a gente construiu um forninho para fazer esse processo de cura dele mais lento, da forma certa, e ainda assim bem improvisado. E nos eventos a gente foi acostumando com a temperatura. Então, como que eles faziam na época? Eles tinham um pratinho assim de metal, geralmente, ou uma cumbuquinha de barro, ou cerâmica, e aí deixa no fogo. Então, deixava ali no fogo perto da entrada de ar do próprio vidro, do próprio forninho de vidro, e ele ia esquentando, ia ficando quente. E aí você vai fazendo e jogando lá, fazendo e jogando lá. Então ele fica quente numa temperatura que mantém o vidro todo, a temperatura no vidro toda por igual, mas ao mesmo tempo não é suficiente para derreter ele. Então ele fica ali. Aí o pessoal terminava o que tinha para fazer e deixava lá, deixava esfriar sozinho. Como estava muito quente, ainda tinha brasa e tudo mais, ele ia esfriando bem devagar. ah, E isso é muito legal também, que é um negócio que você demora para entender como é que funciona, se você nunca teve contato com isso.
Mas para sair do zero e aprender, chegar num nível ok, depende do que você está indo. Então, se você vai fazer só contas de uma cor só, ou se você vai misturar uma ou duas cores, ou só fazer zigue-zague, fazer peça mais simples, rápido você pega. Tem que treinar, vai sofrer um pouquinho, vai queimar um pouquinho, mas dá certo. Agora, as outras é um processinho complicado, porque a maioria das pessoas não fala como que é. Você tem que ir pesquisando. Eu comprei vários livros, inclusive de vidraçaria moderna, para entender como é que era. Aí, a partir disso, que eu consegui levar para a parte do bem e falar, então, provavelmente eles faziam assim. E aí você vai tentando. Esses de mosaico são mais difíceis. Porque você tem que aprender a fazer um mosaico, aprender a cortar o mosaico, a colocar o mosaico no bide para quando ele queimar, ficar com aquele formato legal. Então, dá um pouquinho de trabalho, mas vai tentando que dá certo. Isso foi muito curioso mesmo que você falou, essa questão de realmente do tempo, né, que tem para aprendizado e dos artifícios, né, que tem que usar, né, essa questão, por exemplo, realmente deve ser um pouco perigoso, né, na hora de lidar, né, que estoura o vidro, e vidro às vezes é um elemento cortante, né, É. então, dependendo, às vezes você tem esses pequenos acidentes, mas, assim, acho que uma das maiores dificuldades deve ser, como você falou, em tentar também esfriar, né, porque ele pode rachar, né, ele tem essas características mesmo que são um pouco mais trabalhosas, né, de lidar com vidro. E, Exatamente. assim, para a gente encerrar, né, a nossa conversa aqui, Luísa, eu queria, assim, que tu apresentasse, né, um pouco do teu trabalho, do teu negócio, né, como é que tu desenvolveste, né, a questão da loja Pelleheim, que por enquanto ainda está, como tu até me falou, né, está um pouco parada, mas depois tu pretende retornar, como é que são assim, os próximos passos para fazer, né, no caso aí, as peças, os materiais. Então, do meio de 2019 até 2021, eu ainda estava com a loja, que foi quando eu realmente aprendi como deixar o vidro mais estável, como evitar que rachasse, para eu conseguir realmente vender, porque senão não adianta você faz uma peça e vai para o Rio de Janeiro, chega lá toda espatifada, né? Então, a partir desse momento que eu falei, não, agora está estável, agora eu consigo confiar, que aí eu comecei a vender. E a parte da pandemia foi excelente, por um lado, me atrapalhou um pouco na faculdade, porque foi bem o meu momento de formatura, então atrasou 6 meses da formatura, foi um caos. Mas esse tempo eu estava aproveitando também para descobrir um pouco mais a parte do vidro. Por causa da pandemia, eu acabei ficando mais tempo na oficina do meu marido, então eu tinha mais tempo lá, porque todas as coisas estavam montadas lá, é meio difícil ficar carregando, então não tem como, tem que ser na oficina. Então deu para explorar bastante. Aí a gente teve que parar por causa da mudança, né? Então a gente morava em Araçatuba, São Paulo. Aí mudamos para Poços de Caldas. E aí na mudança, mudança minha e dele, né, para uma cidade nova, que não tem. Na época a gente tinha um casal de amigos que estava aqui, agora a gente não tem ninguém conhecido que está aqui. E esse processo de mudar de casa e tudo mais, a gente teve que dar uma parada, tanto no meu trabalho quanto no dele. E agora que a gente estabilizou numa chácara, um espaço maior, estamos conseguindo fazer a marcenaria dele construir do zero. Tá? Agora sim que a gente tem chance de voltar tanto com a minha, tanto com a dele, né? Então, até meio do ano que vem eu quero estar rodando de novo. Ah, legal. Mas como hobby agora, né? Ah, bacana. Estou ansiosa, assim, para o retorno de vocês, assim, que é legal para a gente ver, né, acompanhar as peças. Eu vou deixar aqui na descrição para o pessoal ver, né, porque a Luísa não está fazendo para venda, né, tem só por enquanto tem lá as fotos que já foi feito, parou, né, a produção para venda, né. Aí, Aí eu tenho uma peça só que está aqui comigo ainda, que eu fiquei resistente de vender, que é aquela dos elos de prata. Que ah, agora que eu resolvi vender ela. Então é a única peça que tem. Mas logo em breve deve aparecer mais e eu começo a divulgar lá de novo. tá certo. E aí eu vou deixar aqui para o pessoal conhecer, né, porque é um trabalho maravilhoso, fantástico, que a gente tem de conta de vidro. A gente tem também o Marcelo, né, o Thorson, que eu até citei aqui, está fazendo também. Então, a gente tem a galera do vidro também no Minex, que é bem legal da gente conhecer, porque às vezes a gente
acaba conhecendo mais também os outros lados do Reenact no caso mais das batalhas, né, do pessoal que faz armadura, das coisas, mas tem também a galera da joalheria, tem a galera do Tablet Weave, então esses acessórios também são muito bacanas, é uma arte muito bonita, então vale a pena que a gente conheceu o vidro, a gente conheceu aqui o vidro com a Luísa, então, Luísa, muito obrigada por falar aqui desse material, é a primeira vez no canal que eu estou trazendo alguém para a gente debater sobre isso, o teu trabalho é muito bonito, eu cheguei a acompanhar Obrigada. várias peças, então eu fiquei assim maravilhada com os achados que tu foi fazendo, para mim foi uma honra que te receber. Eu agradeço muito o convite. Que bom que você insistiu bastante, porque por causa de estar parado e tudo mais, eu fiquei meio assim receosa de vir, mas foi muito gostoso falar um pouquinho sobre. A gente até fica com o coração quentinho, né? Dá uma saudade. Mas vai dar certo, já já vamos estar com as coisas andando. Ah, legal, é essa a intenção, né? Quando a gente convida, assim, da pessoa também relembrar um pouco, por mais que não esteja mais, mas de abarcar todo mundo que gosta, né, desse período histórico e falar um pouco das suas paixões, eu acho que é isso também que é bacana, e é muito É legal muito também bom, né? aprender novas coisas. Acho que o Reenactment em si é bom por causa disso, né? E junto o pessoal que todo mundo tem interesse no mesmo período, é muito bacana. A troca de informação é muito legal, né? Uhum. Eu acho isso muito bacana mesmo. Então eu vou aqui só, no caso, já encerrar, né, a gravação.